Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema depressão. Recebo hoje Fábio Vitória, médico psiquiatra, graduado em medicina pela Universidade Católica de Pelotas e mestre em saúde mental. Também recebo Natércia Peixoto, psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Católica de Pelotas e tem especialização em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto WP. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Nós que temos que agradecer o convite de vocês terem aceitado o nosso convite por estar aqui presente. E quem vai ganhar certamente é o nosso público que está nos vendo e ouvindo. Depressão seguramente é uma das doenças que mais aflige a humanidade e certamente no futuro mais afligirá. Não sei se falei uma bobagem, mas acho que é uma realidade. E muito importante no programa de hoje é que as pessoas, depois de ouvir os profissionais altamente qualificados que estão aqui, muitas pessoas não se dão conta que tem essa doença e sofrem. Então, se a gente puder fazer com que as pessoas se deem conta, procure ajuda, minore o seu sofrimento, sejam mais felizes, ficarei grato por ficar aqui hoje com vocês fazendo esse programa. Bem, eu gostaria aqui, quando eu apresentei os nossos convidados, eu vi aqui que a nossa convidada Natércia Peixoto, ela tem especialização em terapia cognitiva comportamental. Nossa, traduz? A terapia cognitiva, ela entende assim, né? Assim, falando da depressão, então, o tema que a gente está abordando, que os transtornos mentais, eles vêm, então, do entendimento que a pessoa faz, da percepção que ela tem da realidade, de si mesma, né, de crenças que ela tem a respeito de si, do contexto e do futuro, que muitas vezes são distorcidas, né, e que afetam o seu estado emocional, comprometendo também muitas vezes o comportamento. Né? Então, a gente tem uma tendência a interpretar situações que acontecem de um determinado modo e que na depressão, então, é de uma forma muito negativa, né? Assim, a visão negativa de si, negativa do contexto, então interpreta as situações sempre de um jeito mais negativo e também o futuro, né? O que também afeta bastante a questão da desesperança, né? Então, e que faz com que a pessoa se sinta cada vez mais para baixo, né? E que vá piorando, agravando o quadro e fazendo com que ela também se desmotive a fazer e a ter, né, comportamentos e atividades da rotina que antes ela fazia sem problemas, nesse momento passa a ser afetado por esse estado emocional, né, assim, depressivo, enfim, né. Então, essa especialização, na verdade, é terapia. Terapia é uma forma de tratamento. Isso. Ok. E também temos nosso convidado, o Dr. Fábio Vitória, psiquiatra, médico psiquiatra. Ora, para ser médico psiquiatra não é pouca coisa, doutor Fábio. O senhor estudou no mínimo 11 anos, não é isso? 5 ou 6 anos na graduação da medicina e mais 3 anos de especialização. 3 anos de especialização, 5, 6, 7, 8. E mais não tem Mais 2 de mestrado. 2 de mestrado. Então, deu 11. 11, veja, não é pouca coisa. Certamente a nossa convidada Natércia também tem muitos anos de estudo. Afinal, lidar com a mente humana é algo que... eu imagino vocês, porque vocês lidam com o sofrimento, eu não sei como vocês se protegem. Existe algum segredinho? Vocês também... Como vocês fazem para... Agora é uma curiosidade minha que não está nem no que é para a gente conversar, mas vocês têm que se proteger, porque se vocês veem alguém sofrendo, certamente vocês são humanos, e a carga emocional que vocês também recebem, o que vocês fazem? Rezar? Acho que não sei. O que vocês se querem responder tem, isso? Assim, a gente, né, na psicologia, a gente tem sempre uma orientação a se tratar também, fazer terapia, né? Então, assim, assim como né, tu disseste, a gente é humano, também precisa
né, se tratar, e a gente faz supervisão de casos também, que, né, ajuda a ter uma visão mais ampla do caso, enfim, para poder dissipar um pouco daquilo que angustia tanto, né? E que realmente não é um trabalho fácil, mas é extremamente gratificante, né? Eu acho que a gente também aprende com o tempo a se distanciar um pouco, né, na medida do saudável, para conseguir ajudar o outro, né? Então, assim, não é que a gente não se envolva, mas que consegue ter um discernimento sobre as emoções e conseguir separar um pouco as coisas. O que aconteceu? Geralmente se tem a indicação na formação já, bem como a Ana Tércia estava colocando, de que os psiquiatras e os psicólogos devem se tratar individualmente, tratamento psicoterápico, obviamente que, se necessário, inclusive medicamentoso, mas a psicoterapia individual que os terapeutas fazem, os psiquiatras, os psicólogos, ela geralmente promove uma coisa que ninguém nos tira, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele promove um aumento na percepção que a gente tem de si mesmo, obviamente, mas também do fenômeno que está acontecendo na relação entre o médico, entre o terapeuta e o paciente. E às vezes nessa relação, nessa troca, se o terapeuta ele não é tratado, ele não se conhece muito bem, ele pode até estar devolvendo para o paciente alguma coisa que não é do paciente, que é dele mesmo. Então isso é muito importante também no tratamento, não somente pelas questões de proteção individual, que por óbvio ajuda muito para que a gente possa se manter numa posição de neutralidade e conseguir ajudar as pessoas, mas também para não causar iatrogenia no tratamento com os pacientes, ou seja, para a gente não fazer mal para os nossos pacientes. Um terapeuta que não se conhece, às vezes ele recebe alguma demanda emocional do seu paciente e devolve para o paciente alguma coisa que é dele, mas às vezes alguma coisa que é sua também. Isso não é adequado, né? Pelo menos se o terapeuta não sabe que isso está acontecendo, isso não é adequado. E a psicoterapia individual, ela promove esse autoconhecimento, ela faz com que as pessoas saibam o momento certo de fazer as colocações mais adequadas e dessa forma ajudar melhor seus pacientes também. E a questão da neutralidade, que eu falei agora, que a Ana Tércia citou também, não necessariamente com esse nome, mas é basicamente isso, é a capacidade que o profissional tem de poder se manter inteiro diante da situação de sofrimento de uma outra pessoa, né? Mas não significa que o profissional não vai estar sentindo junto com aquela pessoa o sofrimento. A neutralidade, ela não é um espelho, o profissional neutro não é um profissional como se fosse um espelho, onde as coisas batem, refletem e voltam. Não, o profissional sim, ele recebe aquela demanda, mas ele consegue elaborar bem aquilo e devolver de uma forma neutra para o paciente, que o paciente possa aproveitar. Então, a neutralidade, ela não impede uma coisa que a gente chama de empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. O que é de extrema importância, principalmente nas áreas humanas. A gente poder saber se colocar no lugar da outra pessoa, entender que sofrimento que é aquele que está acontecendo. Na medida que a gente tem empatia pelas pessoas, a gente vai conseguir ajudar melhor elas, porque elas vão se sentir bem acolhidas, porque a gente vai entender todo o processo de sofrimento, vai poder devolver melhor isso, né? Mas isso de nenhuma maneira impede que a gente se mantenha neutros como profissionais, né? E possa fazer a melhor ajuda do momento. Poxa, sabe, eu vi vocês agora e tentei traçar aqui um paralelo com a minha profissão, porque a minha profissão é a área do direito. E a advocacia tem muito disso. Se você se envolver emocionalmente com a situação, com o caso, você não vai encontrar a melhor solução. Tem que ter um distanciamento. E praticamente é uma semelhança na forma de encontrar solução. Trazem problemas para o advogado resolver, assim como para a psicóloga, para o psiquiatra. E eu achei muito interessante que você não pode colocar uma barreira e imaginar que eu sou um super-humano e não vou entender que essa pessoa está sofrendo. Mas também eu não posso me deixar abalar por aquilo emocionalmente. Interessante. E vocês são profissionais preparados para saber agir dessa forma. Eu sempre digo que há duas áreas. Essa questão
da medicina, que envolve também, de alguma forma, a psicologia, que é uma área Para da saúde, da né? saúde, Para da saúde, né? e o direito. Você não pode, jamais, isso eu digo lá para os meus clientes, você não pode mentir para médico e advogado. Se você mentir para médico, ele vai te tratar por algo que você não tem e você vai morrer. Se você mentir para advogado, você vai perder o patrimônio ou a liberdade. Interessante isso, por isso que tem que ter, concluindo isso, que não tinha nada que estar dizendo isso, mas em todo caso, essa relação de confiança, extrema confiança entre o advogado e seu cliente, o profissional da psicologia e o psiquiatra com seu cliente, paciente. É isso? Sim. Pois bem, mas o tema de hoje é depressão. Mas que doença é essa? Ficou à vontade para... Tu começou falando, então, assim, que é uma doença que atinge muitas pessoas e, de fato, hoje se estima em 350 milhões de pessoas afetadas. Isso aonde? No mundo. No Brasil tem algum percentual, alguma coisa? Assim, não sei dizer os números, não sei se você tem essa informação. Na realidade, o percentual, todos os percentuais dentro das áreas... da área da saúde mental, principalmente, ele está subestimado, certo. Porque nem todos os pacientes doentes chegam ao tratamento, mas se fala aí que a prevalência da depressão pode chegar até 20% da população em geral. Isso seria, assim, um número um pouco além daquilo que a ciência indica, mas no dia a dia a gente percebe muito isso, assim, que ao longo da vida, 20% das pessoas no mundo podem, em algum momento, desenvolver um episódio depressivo. Isso é um número estarrecedor. Essa é a grande verdade. Tu imagina, a cada 100 pessoas, 20 podem adoecer de depressão. No Brasil, 40 milhões em torno. Eu vou ter que interromper, porque agora está ficando bom o programa aqui. Nós vamos a um intervalo e no retorno nós já vamos saber, afinal, que doença é essa. Ok? O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema depressão. Contamos com a presença do Dr. Fábio Vitória, médico psiquiatra, graduado em medicina pela Universidade Católica de Pelotas e mestre em saúde mental. Também contamos com a presença da doutora Ana Tércia Peixoto, psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Católica de Pelotas e possui especialização em terapia cognitiva comportamental. Puxa vida, os nossos convidados são tão qualificados que eu canso aqui, mas é legal, ótimo. Bem, no final do bloco anterior, eu deixei no ar, eu fiz o questionamento, afinal, o que é a depressão, como se caracteriza, e como estávamos no final do tempo, não conseguimos concluir essa primeira questão. Fico à vontade para esclarecer o nosso público o que é a depressão. Eu acho que assim, é bem importante diferenciar, né, assim, a depressão da tristeza. Né? Assim, num primeiro momento, a gente pensa em depressão, até, né, assim, se fala em expressões assim, de senso comum, eu tô deprê, é sinônimo de eu tô triste. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental a gente conseguir estabelecer a diferença entre tristeza, que é uma condição humana normal, né? Assim, que é uma emoção que é saudável e que a gente precisa em alguns momentos, daquela que é a depressão, que é um transtorno, é uma doença grave que precisa de tratamento. Né? Então, assim, a tristeza pode ser um dos sintomas mais importantes, né, da depressão, mas não necessariamente e não só esse. Né? Assim, é uma tristeza que seja crônica, uma tristeza que é um humor deprimido que é persistente, ele precisa, né, de pelo menos 2 semanas de praticamente todos os dias e na maior parte do tempo com esse humor deprimido, né? Assim, uma falta de ânimo, de interesse e perda de prazer nas atividades que a pessoa costuma fazer no seu dia a dia. Alterações no apetite, pode ser diminuição ou aumento de apetite, né? Assim, acarreta em ganho ou perda de peso. Alterações no sono, né? Pode ser tanto insônia, que é a diminuição da necessidade de sono, quanto o aumento, né? E diminuição na concentração,
dificuldade para se concentrar em algumas atividades. E como a gente, né, como eu estou dizendo, assim, precisa ter uma série desses sintomas, né? Tristeza a gente não trata nem medica, né? Mas a depressão, ela precisa ser tratada, né? Ser identificada num primeiro momento, antes de mais nada, e ser, né, assim, requer atendimento profissional e tratamento. Eu só complementaria que a depressão tem que ficar claro que é uma doença. Acho que esse é um conceito que a gente sempre tenta trazer para as pessoas, que a depressão é uma doença, porque a gente sabe que existe muito estigma, muito tabu em relação a essa doença. As pessoas, a maior parte das pessoas, infelizmente, ainda não acreditam que existe depressão. E isso é ruim, porque muita gente que tem essa doença deixa de se tratar adequadamente e, bom, são sérias as consequências de optar por não tratamento dessa doença ou por desconhecer que existe tratamento para essa doença. E também porque as pessoas que sofrem de depressão, elas quase sofrem como se fosse um bullying, porque elas não são entendidas como pessoas doentes, né? Muitas pessoas desfazem aquelas que estão num episódio depressivo, desfazem o sofrimento de quem está num episódio depressivo, e isso é uma coisa cultural, ainda é cultural, mesmo nos dias de hoje, com todos os avanços tecnológicos da modernidade, a gente sabe que ainda existe esse problema, esse tabu, esse estigma, né? E que fique claro, a depressão é uma doença como qualquer outra doença, e uma doença, na maior parte das vezes, que é o pior, crônica, né? Algumas pessoas fazem um episódio depressivo ao longo da vida e passa, não tem outro, mas tem muitas que persistem, né? Que os episódios recorrem, que as pessoas não conseguem ficar sem o tratamento porque a depressão volta, e isso afeta muito a vida das pessoas, como qualquer doença crônica, né? E na medicina, a gente sabe que a maior parte das doenças são comprovadas por exames. Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a depressão também seja desmerecida e desacreditada como uma doença, né? E a depressão, não existe exame para mostrar que a pessoa tem um exame de sangue, um exame de imagem que mostre que a pessoa tem depressão. Não é como quando existe, por exemplo, uma pneumonia, né, que o pessoal chama popularmente de pontada, vai lá, faz um raio-x de tórax, aparece claramente a pneumonia, né? Quando alguém tem uma infecção, né, faz um exame de sangue, a infecção está ali, a gente consegue ver. Fica mais fácil de acreditar, porque a coisa fica mais concreta, né? Já a depressão é uma doença abstrata, que tem todo um construto fenomenológico, sintomatológico, clínico, e o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é puramente clínico. Então, é pela inferência, pela observação do fenômeno, né, e dos sintomas que a gente dá o diagnóstico de depressão. Isso eu acredito que também desmereça um pouco essa questão de algumas pessoas acharem que depressão não existe, que depressão é besteira. Tem gente que fala que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, né? Isso a gente escuta muito por aí, tanto de pessoas no dia a dia, quanto de quem sofre de depressão e se sente muito entristecida quando recebe esse tipo de ofensa, né? De familiares dizendo, vamos lá, tu tem que sair dessa, tu tem que te ajudar, né? É algo que a gente escuta muito, tu tem que te ajudar, né? E inclusive não só por pessoas leigas, por profissionais de todas as áreas, inclusive da área da medicina, da área da psiquiatria, mesmo da área da psicologia, né? Mandar quem está com depressão se ajudar. É como se a gente pedisse, a depressão é uma doença que causa incapacidades, né? Então é como se a gente pedisse que alguém que recentemente, vamos ver um exemplo, recentemente fez uma cirurgia, deu uma fratura de fêmur, teve que colocar lá prótese e uma série de coisas, e no dia seguinte da cirurgia a gente pedisse para a pessoa levantar e sair correndo. Não, tu tem que te ajudar, levanta e sai correndo. Isso não existe, né? Assim como uma fratura de fêmur, a depressão causa limitação física também. As pessoas, às vezes, elas não conseguem levantar, sair da cama, não conseguem sair de dentro do quarto, sair de casa, né? E mandar a pessoa se ajudar não ajuda em nada, ao contrário, às vezes atrapalha, né?
Atrapalha porque quem está deprimido já se sente um peso, já se sente um estorvo para as outras pessoas, né? Muitas vezes muitas pessoas pensam em acabar com a própria vida porque acham que dessa forma vão incomodar menos os seus parentes e as pessoas mais próximas. Muitas pessoas que estão com depressão se sentem culpadas por terem depressão, como se elas tivessem culpa dessa doença. Ninguém tem culpa de adoecer, de uma doença que pode ser orgânica e vir como a gente fala, de dentro para fora, né? Ninguém tem culpa de fazer um câncer, por exemplo, ou de fazer uma hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes mellitus. Ninguém tem culpa de ter depressão também, né? E quem está deprimido, por toda essa sensação de desvalia, de culpa, de inutilidade, escutar a frase "você tem que se ajudar" é como se a gente estivesse confirmando para aquela pessoa tudo aquilo que ela está pensando dela mesma. Então essa é uma frase bombástica que a gente escuta na grandíssima maioria das vezes, né? E aqui eu deixo o meu recado para quem está nos escutando, né? Esqueçam essa frase "você tem que se ajudar", isso não ajuda em nada, sinceramente, só atrapalha as pessoas com depressão. A gente sabe que às vezes, quando as pessoas usam essa frase, a tentativa é de ajudar mesmo, né? Ninguém gosta de ver seu familiar, seu amigo, seu cônjuge, seu filho em casa, deitado, sem fazer nada, sem ânimo para nada. As pessoas tentam, né, dar uma energia, vamos lá, sai da cama, mas mesmo que seja na melhor das intenções, tem que cuidar o que se fala para uma pessoa que está deprimida. Porque como tem toda essa disfunção do pensamento, que a Ana Tércia falou, da teoria cognitivo-comportamental, é exatamente isso. É tentar desfazer todas essas crenças que acontecem com a pessoa deprimida, que são crenças que ficam muito arraigadas e elas acabam acreditando mesmo que essas crenças sejam falsas, né? Então, cada palavra mal colocada é um peso a mais para a depressão piorar. Então, tem que ter muito cuidado com as palavras também. Eu achei interessantíssimo isso. Você tem que se ajudar. E é o primeiro erro que as pessoas cometem quando estão com uma pessoa que possivelmente está com depressão. Nós, nesse primeiro bloco, nós vimos sintomas, algumas características da doença, e no próximo bloco nós vamos procurar saber se existem causas, né? O que pode causar, se é da natureza, um fato que ocorreu, se é genético, enfim, o que leva a que uma pessoa sofra de depressão. Vamos deixar para o próximo bloco, porque nesse já esgotamos o tempo. E eu sei que a resposta é mais longa do que o tempo que nós temos para concluir este bloco. Então, o programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema depressão. Contamos com a presença do Dr. Fábio Vitória, médico psiquiatra, mestre em saúde mental. Também contamos com a presença de Ana Tércia Peixoto, psicóloga, tem especialização em terapia cognitiva comportamental. O resto da qualificação dos senhores eu vou deixar para o último bloco, já nos dois primeiros a gente já disse para o nosso público. Nós deixamos no ar, no bloco anterior, a questão, a gente viu sintomas, a diferença entre depressão e tristeza, enfim. Mas a depressão, ela tem causa? Dá para se dizer? O que causa? Deixa para ti iniciar. Fica à vontade. Eu acho, assim, é multifatorial, né? Assim, tem causas biológicas, né? Às vezes são eventos que acontecem ao longo da vida e que nos deixam mais vulneráveis, enfim, né? Doenças crônicas, a gente sabe que, né, são fatores de risco, doenças graves e sem tratamento, enfim, são algumas das causas, mas qualquer um de nós pode vir a adoecer, né? Não tem classe, não tem, né, assim, não tem nada que vai dizer, olha, esse tipo de pessoa vai ter ou esse, né, não vai.
as causas realmente elas são multifatoriais, né? E o importante é que a gente consiga detectar, né? Assim, e tratar. Então, assim, tem causas, como eu disse, biológicas, né? Tem um desequilíbrio que acontece, que é químico no cérebro, que faltam substâncias lá nas sinapses, enfim, e que produzem esses sintomas, né? Às vezes é alguma perda que a pessoa não consegue elaborar e que, né, se torna porque como eu falei antes, a tristeza é comum, é o luto, né? Assim, quando é algo que é natural da natureza humana, mas quando isso não, né, assim, não é superado, quando eu não consigo superar, né, assim, essa perda, ou enfim, eventos estressores ao longo da vida, né, que podem, predisposição genética, enfim, né, a gente sabe que tem um fator hereditário também. Então, são algumas das causas, mas, em geral, é difícil a gente apontar, né, assim, olhar para aquele caso e dizer isso, né, mas tem alguns índices, enfim, né, algumas correlações que a gente consegue estabelecer. Puxando assim um pouco para a questão genética, eu acho que é interessante a gente falar um pouco também. A depressão, se tem na literatura que existe uma herdabilidade de cerca de 50%. Né? Isso é muito alto. Isso significa que metade das pessoas que possuem familiares de primeiro grau com depressão vão ter chance de ter depressão também ao longo da vida, independente das coisas que vão acontecer na sua vida. Se a gente está excluindo qualquer fator, a gente está falando só da questão genética. Tá bem. Né? É claro que o que a gente percebe realmente é isso, assim, múltiplas causas fazendo com que a depressão ocorra, né? E às vezes a gente realmente não consegue entender no início muito bem quais são todas elas, né? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção para essa questão genética, que tem muito a ver com a questão da biologia do sistema nervoso central, da fisiologia do sistema nervoso central, porque essa é uma questão que independe das coisas, dos acontecimentos da vida. Essa é uma das questões que mostra o quanto a depressão ela pode ser uma doença, também uma doença orgânica, que muitas pessoas separam assim, doenças orgânicas e doenças psiquiátricas, né? Não, a depressão ela também pode ser uma doença orgânica. Eu já recebi pessoas dizendo para mim no consultório: olha, a minha vida está bem, está tudo em dia, meu trabalho está ótimo, eu estou muito satisfeito, assim, eu sou uma pessoa satisfeita com o que eu faço, minha família, sou bem casado, meus filhos estão bem, tenho as minhas coisas todas que eu sonhei e estou deprimido, né? E as pessoas em franca depressão. Essa é uma depressão que a gente percebe que tem uma questão hereditária, genética, que independe de qualquer coisa. Né? É a suscetibilidade genética que vai fazer com que, infelizmente, algumas pessoas desenvolvam depressão ao longo da vida, mesmo que sua vida esteja muito bem. Né? E é impressionante porque as pessoas elas se assustam muito com isso. Porque, claro, muitas depressões a gente vê que existem gatilhos ambientais, gatilhos do dia a dia que fazem com que as pessoas deprimam. Né? Às vezes esses gatilhos eles são apenas propulsores do aparecimento da doença, que também é genética, né? Às vezes o gatilho ele é propulsor de uma sensibilidade maior de personalidade, né? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com as adversidades. A gente fala muito na questão da resiliência, né? Que é um termo físico que fala da capacidade da mola de ser comprimida e depois voltar no lugar. E o ser humano, tem seres humanos que são mais resilientes e tem outros seres humanos que são menos resilientes. Então, isso também é uma causa de depressão. E isso não é genético? Isso, teoricamente, tem muito mais a ver com os aprendizados ao longo da vida, né? Mas aí é difícil de separar, assim, se tem alguma questão de resiliência que também pode vir a ser herdada. Até acho que são uma questão de personalidade, né? Tem uma parte da personalidade que é inata, então a gente nasce com ela, e o ambiente vai tratar de desenvolver, né? Assim, de estimular que aquilo seja mais desenvolvido ou menos. Né? Então, assim, e eu acho que a depressão tem uma característica, assim, não só a depressão, mas essa questão do comportamento depressivo, ele também acaba sendo aprendido, né? Então, assim, é uma questão de, por exemplo, a tendência é que filhos de mães deprimidas, então, tanto por uma questão de genética, de herdabilidade,
quanto por uma questão de ter uma mãe que não tem ânimo, uma mãe que é pouco, né, assim, voltada para o externo, muito voltada para si mesma, muito, né, assim, isolada. A depressão, né, causa esses comportamentos. Ele tem um comportamento que é característico da depressão e que ele é aprendido também, né? Então, fica difícil mesmo a gente... a linha é tênue, até onde vai uma coisa e a partir de quando começa a outra. O que é herdado e o que é aprendido, né? Então, assim, adquirido só por eventos, enfim, essa capacidade de resiliência eu acredito que seja também, né, assim, faz parte da questão da personalidade. Então, tem uma questão de a gente olhar famílias mais resilientes, né? E tu vê que tem uma questão que é herdada, e às vezes tem um sujeito na família que não tem nada de resiliência e que o sujeito é extremamente resiliente, né? Assim, capaz de superar adversidades, enfim. Então, é muito difícil da gente conseguir, né, pontuar, assim, se é herdado, se não é, o que... Né? Mas enfim, a gente... e a terapia cognitiva, né, a gente trata muito disso, assim, que saber o que causou o problema pouco vai ajudar na forma como eu lido ou como eu me sinto diante desse problema. Né? Às vezes é terapêutico entender um pouco, né, do porquê que isso pode ter acontecido, levantar algumas hipóteses, mas que o que de fato vai ajudar o sujeito que está deprimido é conseguir estabelecer como vai ser daqui para frente, como melhorar essa condição. Né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo querendo entender, né? A gente é muito curioso, o ser humano é, por natureza, muito curioso, e a gente quer saber o porquê das coisas, mas que às vezes a gente perde um certo tempo e, né, assim, a terapia em si, a gente, na TCC, que eu chamo, né, a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem essa tendência a olhar para o aqui e agora, como está a vida dele, né? O que ele precisa né, fazer para voltar a estar funcional, né, voltar às atividades de rotina, e como se prevenir daqui para frente, como fazer para lidar com esses problemas que, como a gente estava falando, a recorrência é grande, né, de 50% a 90% de reincidência. Então, para quem teve uma vez, 50% de chance de ter outro, e aí quando tem outro aumenta para 75%, e depois do terceiro episódio vai para 90% de ter novos episódios depressivos. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso e poder prevenir que novos, né, assim, episódios aconteçam, que minimizar os danos que eles vão causar. Causas biológicas. Você gostaria? Não, eu só queria complementar que existe um conceito que fala sobre a epigenética. A epigenética, ela seria exatamente a mistura disso que a gente está falando. O que os acontecimentos da vida, né, podem fazer de mudanças no funcionamento da fisiologia do organismo. Puxa, aí nós estamos longe. Então tem um conceito que acaba nos dando um pouco mais de amplitude nessa linha tênue que a Ana Tércia trouxe, que é o que é aprendizado, o que é genético, né? E hoje em dia tem se falado muito da questão da epigenética, e a gente sabe que às vezes realmente existem alterações da fisiologia do organismo como um todo, do sistema nervoso central, em função de questões vivenciadas ao longo da vida. Puxa. Principalmente traumas, né? A própria questão da plasticidade cerebral, assim, né? Que a aprendizagem pressupõe que existe, né, uma melhora na plasticidade cerebral. Né, quanto mais a gente aprende, e isso em terapia a gente consegue, então, né, desenvolver, e tanto a questão biológica também, né, assim, com a medicação, por exemplo, no tratamento, de melhorar a plasticidade cerebral. Então, assim, realmente a experiência, o aprendizado interfere e modifica a plasticidade, né, lá do cérebro. Tem isso? Puxa vida, olha, o programa vai ser curto, muito curto. Não conseguimos nem ver nesse bloco a questão biológica, que é a questão dos neurotransmissores, acho que é a Ana Tércia. Bem, temos que ir ao intervalo e no próximo bloco vamos dar então uma rápida pincelada na questão biológica e ver tratamento. Ok? Bem, o programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos.
Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema depressão. Contamos com a presença do médico psiquiatra Dr. Fábio Vitória e da psicóloga Natércia Peixoto. Veja que eu nem vou ler mais porque o tempo é curto. Questão de... A gente viu lá causas, enfim, tem as biológicas, pode dar uma pincelada, e tratamento. Com vocês. Pode ir. A questão biológica, até para a gente não entrar assim nos pormenores, que talvez não seja do interesse da população em geral, basicamente se sabe hoje em dia, isso já vem, é um conceito que já vem de mais tempo, que a depressão, assim como outras doenças psíquicas, né, podem ser desencadeadas por alterações dos neurotransmissores, que são basicamente substâncias químicas que deveriam estar à disposição no sistema nervoso central para as sinapses, né? Que é, digamos assim, é todo o movimento elétrico, nervoso que o nosso organismo faz para que a gente funcione como um todo, né? E na depressão e nas doenças psíquicas existe um lapso nessa questão de neurotransmissão, né? Então, ou está sendo excretado, ou está sendo produzido em pouca quantidade, ou existem neurotransmissores em alta quantidade, então isso também atrapalha o funcionamento do comportamento, né? E mais, assim, mais atualmente, muitas outras teorias estão surgindo. Como a gente estava falando em off aqui, né, fora do ar, o cérebro humano nós conhecemos muito pouco. E ainda na área psi como um todo, a gente tem muita carência de explicações. Então, aqui o nosso objetivo nem é esgotar sobre o tema, ao contrário, até porque a gente nem teria como. Né? Porque a ciência não conseguiu esgotar, não conseguiu explicar muita coisa que a gente precisa saber ainda para entender melhor, né, a neurofisiologia, a biologia dessas doenças. Então, novas teorias vêm surgindo, algumas inclusive assim, colocando em xeque a questão da teoria de neurotransmissão, da neurotransmissão como sendo a parte principal da questão biológica desses adoecimentos. Então, tem muito movimento na ciência ainda em relação a isso, né? Que eu acho que é legal a gente deixar genericamente aqui para o público, que nem mesmo os maiores especialistas do mundo ainda sabem responder. Essa é a grande verdade. E tratamento. Obviamente que há tratamento. A gente sabe que existe. E o que tem hoje que dá para se oferecer a quem sofre de depressão? Graças à ciência e ao desenvolvimento, enfim, né, na área da saúde a gente tem muitas pesquisas, enfim, tem conseguido né, assim, resultados bem significativos em relação aos tratamentos para a depressão. Né? A gente falava antes assim, que às vezes o que dificulta é o tabu, o acesso, a busca pelo tratamento. E né, assim, eu comentei em off também assim, o quanto que é uma pena, porque nós temos muitos tratamentos hoje, né? Assim, tanto de fármacos, né, dos remédios, então das medicações, quanto a questão de terapias, né, e psicoterapias, então, para tratamento. O que a gente sabe é que o tratamento combinado, né, assim, fármacos mais terapia é o que dá o melhor resultado. Né? Numa pesquisa com fármacos e terapia cognitivo-comportamental, se conseguiu 30% de aumento na eficácia do que usando isoladamente a medicação. Né? Porque, na verdade, como as duas atuam na questão, né, cerebral, mas em pontos diferentes. Assim, né? A medicação mais no centro que gera as emoções e a terapia no centro, que, na verdade, fica, né, no córtex pré-frontal, a questão de controle das emoções. Né? Então, assim, são complementares. Né? Isso não é regra, tem pacientes que respondem muito bem à medicação, tem pacientes que respondem muito bem só à psicoterapia, mas que, né, generalizando, que o resultado, né, assim, o melhor resultado que a gente tem, comprovadamente hoje, é fármacos mais terapia.
Existem, como a Nadércia estava colocando, assim como existem muitos fármacos à disposição hoje em dia, muitos medicamentos à disposição hoje em dia, porque realmente a resposta ao tratamento medicamentoso é individual, é subjetiva, cada pessoa responde de uma forma. A mesma medicação que pode fazer muito bem para uma pessoa, às vezes não promove o mesmo efeito numa outra pessoa, né? Então, de poder deixar até essa mensagem de esperança para as pessoas, né? De que se um primeiro tratamento um tratamento medicamentoso não surtir efeito, a gama à disposição de psicotrópicos hoje em dia é enorme. Então, a gente tem uma chance muito grande de fazer com que as pessoas realmente consigam um tratamento adequado. E em termos de psicoterapias, a mesma coisa. Hoje em dia existem muitos tipos de psicoterapias voltadas para as questões da depressão e de outras doenças psíquicas, né? Com comprovação científica de eficácia, comprovação científica robusta de eficácia. E de longe, a psicoterapia que mais tem comprovação para depressão ainda é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, assim como essa pesquisa que a Ana Tércia citou, existem muitas. Né? Então, o ideal realmente é esse, essa é a recomendação. Se conseguir combinar a terapia medicamentosa com a terapia, com a psicoterapia, né? com algum tipo de psicoterapia, a chance de eficácia é muito maior. Alguns pacientes perguntam qual é o melhor remédio. A gente diz, eu não sei, vai depender muito de cada organismo e dos sintomas, né? Porque existem vários tipos de depressão também. Aqui a gente até acabou não citando, mas a depressão é uma síndrome heterogênea. Ela se apresenta de várias formas, tem pessoas que têm mais sintomas de um tipo, tem pessoas que têm mais sintomas de outro e por aí vai. Assim como a terapia também. As pessoas perguntam qual é a melhor terapia para a depressão. Bom, cientificamente a gente sabe que tem muita publicação de TCC e realmente é uma terapia muito boa para a depressão. Mas a melhor terapia ainda é aquela que é bem feita. E assim, a terapia também tem uma questão de química, que eu digo, entre o terapeuta e o paciente, assim. Como qualquer outro relacionamento, tem que, né, assim, ter essa relação, é uma relação pautada na confiança. Então, assim, isso é o primordial, e que, né, seja competente, enfim, essa questão que seja bem feita, mas, enfim, que a gente sabe é que a combinação dessas terapias dá um resultado muito positivo, né? Eu tenho, na minha experiência clínica, né, assim, tenho realmente conseguido comprovar isso. Nós conversávamos antes de começar aqui o quanto que o nosso trabalho, ele né, deve ser complementar e a troca. Então, assim, o paciente vai no psiquiatra, recebe a prescrição da medicação e compra a medicação, né? E aí ele, às vezes, fica com medo de tomar, não sabe se deve, fica com medo de efeitos colaterais e essa questão toda de aderência do paciente ao tratamento é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os pacientes no consultório, né? Então, assim, quando vem do psiquiatra, de trabalhar como é que tá tomando a dose certa, tá tomando nos horários, né? Às vezes o paciente diz, mas essa medicação não funcionou para mim, mas ele não tá tomando na hora certa ou não tá tomando a dose correta, enfim, e a gente não persiste o tempo suficiente, porque os efeitos, os para-efeitos, os efeitos adversos, eles vêm, né? E a gente precisa, como o Dr. Fábio falou, a gente precisa encontrar qual é a melhor medicação, a que vai ter o menor efeito colateral, né? Assim, mas que precisa de um pouco mais de persistência. Às vezes as pessoas desistem muito no início, né? E assim, demora um pouco às vezes para encontrar, né? Assim, o resultado que realmente a pessoa vai se sentir melhor, né? Assim, a medicação também leva, os antidepressivos têm uma tendência a levar mais tempo para fazer efeito, né? E isso acaba, às vezes, fazendo com que as pessoas achem que não está fazendo efeito, ou, né, assim, que precisa persistir por mais tempo, né? E isso é uma coisa que, em terapia, eu também ajudo, né, assim, nessa questão a trabalhar com o paciente. Agora, por um outro lado, infelizmente, as pessoas hoje em dia elas buscam pílulas mágicas, né? E a busca da psicoterapia tem sido baixa, infelizmente. As pessoas parece que elas querem realmente uma solução rápida
né, que não tire, entre aspas, muito tempo delas, né? Então, se puderem com o remédio resolver toda a vida, seria perfeito, né? E eu falo para meus pacientes, isso não acontece, né? O remédio ele pode até tratar a parte biológica, digamos assim, do transtorno, mas os problemas que levaram à depressão, por exemplo, ou então as dificuldades emocionais que cada pessoa tem, que puderam fazer com que ela desenvolvesse um episódio depressivo e mais, que podem fazer com que ela siga desenvolvendo novos episódios depressivos e a depressão fique recorrendo ao longo da vida, eles não vão ser tratados com remédio. O remédio desse tipo de problema é a palavra, é a psicoterapia. Então, fica esse reforço também, né? O que eu percebo hoje é que muitos pacientes não se colocam à disposição de se conhecer, de poder encarar um processo psicoterapêutico para entender melhor os seus processos emocionais, afetivos e psíquicos. Isso às vezes atrapalha muito o tratamento também, né? E a solução mágica para as coisas não tem, mas parece que a sociedade hoje em dia, por todas as questões que a gente vê, esse corre-corre, essa busca desenfreada por mais tempo para poder fazer mais coisas, né? E toda a questão de consumo também que está inserida nisso, faz com que as pessoas queiram abreviar o seu tempo, né? Tomando uma cápsula e pronto. Bem, infelizmente chegamos ao final do programa. Muita coisa a gente podia ainda abordar, e eu sei disso. Ambos os convidados citaram aqui em off, claro, foi no intervalo, fantástico, pena que não gravamos, mas não tem importância nenhuma, porque vocês abordaram de alguma forma o que a gente falou. O que eu quero dizer, para quem está vendo e nos ouvindo, quebram o preconceito da possibilidade de procurar um profissional da psiquiatria e da psicologia. Houve uma época que os grandes artistas do nosso país se orgulhavam de dizer: eu tenho o meu psicólogo, a minha psicóloga, eu tenho o meu psiquiatra. Pena que todos nós não tenhamos a possibilidade de ter acesso ao seu psiquiatra, à sua psicóloga. Com isso a gente seria mais feliz. E se você tem um familiar que está, de alguma forma, sofrendo, lembre das palavras que foi dita aqui no primeiro bloco do programa. Jamais vá lá e diga: levante, vá, que isso? Ou como foi mesmo? Se ajude. Você tem que se ajude? Não. Ajude-o. Leva até um profissional. Você vai ver quanto de bem vai ser para aquela pessoa, para você e para a sua família, porque, afinal de contas, tem tratamento e nós podemos ter uma vida mais feliz. Com isso, eu quis quebrar o preconceito que existe sobre isso que nós estamos tratando hoje. Gostaria, e eu, quando preciso, não tem nenhum problema de eu procurar um profissional como hoje nós temos aqui convidado. Muito obrigado pela presença de vocês, eu estava quase esquecendo. E quero dizer a quem está nos vendo que você pode ver este e outros programas no youtube.com/TV Univates. Hoje nós tratamos sobre o tema depressão, contamos com a presença do Dr. Fábio Vitória, médico, psiquiatra, mestre em saúde mental. Contamos também com a presença de Natércia Peixoto, psicóloga, especializada em terapia cognitiva comportamental. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.